Boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Feliz que a Lourdes lembrou de mim para estar aqui e o Kurt concordou. Então, para mim é uma grande alegria de a gente poder contar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dito, tem nos ensinado, para que a gente também possa ensinar outras pessoas. E possa também dizer que o bom pastor está aqui esta noite. Ele está aqui para nos ensinar que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa história. Nós todos temos uma história. Nós nascemos em algum lugar, nós somos filhos de alguma pessoa e todos nós passamos por transformações. Às vezes transformações ruins e às vezes transformações boas. Mas se o nosso caminho, se a nossa vida está na mão do bom pastor, mesmo que a gente passou por coisas ruins, a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória, cada vez melhor, até nós chegarmos à eternidade. Então, eu fico muito feliz porque o Kurt, ele teve um papel muito importante na nossa família, num momento muito crítico, inclusive, da minha vida pessoal. Acho que ele nem sabe disso. Mas eu estava muito tempo afastada da igreja, quando o Kurt já estava lá em Joinville. Eu devia estar afastada por uns 3, 4 anos. Até que um dia a pastora Sabina, hoje a pastora Sabina, disse: mãe, hoje você vai no culto comigo. Eu disse: não. Eu estava muito chateada com o Senhor. Ela disse: não, te muda, veste, coloca a tua melhor roupa, porque eu vou te levar junto. Eu vou te levar comigo. Ela deve estar assistindo, ela está dizendo: eu nem lembro disso. Mas foi assim que aconteceu. E eu fui no culto. Naquele dia tinha evangelização, naquele final de semana. E quando nós chegamos lá, claro que o bom pastor impactou a minha vida de forma tão grandiosa. E a minha vida foi mudando. Eu já tinha aceitado Jesus quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Então foi uma grande mudança na minha vida, apesar de eu ser tão pequena, né? Depois ele impactou novamente a minha vida, lá quando eu tinha, nessa fase eu tinha mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos, por aí. E depois, novamente, aos 43 anos, uma nova mudança. E hoje, aos 60, uma nova mudança, 62. Não parece, né? Não, mas ele vai fazendo mudanças na vida da gente, porque à medida que nós permitimos, ele vai mudando a nossa vida. Se a gente permitir, ele vai mudando a nossa vida. E naquele dia, o pastor, acho que é o primo do Ivan. Lembra disso? Lembro. Ele pediu para a gente colocar todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas num papel e levar lá na frente e queimar. E aquilo foi muito significativo na minha vida e a partir dali começou uma nova transformação na minha vida. Então hoje o meu nome, porque a proposta de hoje é: mude seu nome, mude sua história. Quem aqui não gosta do seu nome? Tem alguém aqui que não gosta do seu nome? Ou que gostaria de mudar o seu nome? Ninguém. Tu gostaria de mudar? Eu gostaria. É? Muito estranho o meu nome. Qual? O Kurt? Tu não gosta do Kurt? Não gosto. Kurt. Tem até nome novo aí. Mas alguém que gostaria de mudar de nome ou nunca pensou? A Lourdes gostaria de mudar de nome? É? O nome Lourdes mesmo? É? Sério? Olha. Mas já está acontecendo. Já está acontecendo. A Lourdes já está numa caminhada de transformação que já mudou alguma coisa no nome dela. Mas isso um dia ela conta. O meu nome, Clarice, é da Ordem de Santa Clara. Porque o meu pai era católico, depois ele foi com a minha mãe luterana, né? Minha mãe não abriu mão de ser luterana e ele acabou mudando para luterano. E a Ordem de Santa Clara, Clarice quer dizer Ordem de Santa Clara, é da Ordem de Santa Clara. E eu faz pouco tempo, eu não tinha uns 40 anos mais ou menos, quando eu li este livro aqui,
Pés como os da corça em lugares altos. Não foi esse livro aqui. Esse aqui eu comprei por engano, achando que era, mas não era. É esse livro aqui. Pés como os da corça em lugares altos. E eu logo vou contar a história desse livro. E eu li esse livro, fiquei muito impactada e fiquei pensando, poxa, meu nome, Clarice, eu gosto do meu nome. Gostava bastante, gosto ainda do meu nome. Mas quando eu soube o que ele significava, Clarice da Ordem de Santa Clara, eu pensei, poxa, Clara, Clara, Clarice, Clara, combina, que legal. E lá aos 43 anos isso ficou claro, que o meu nome não era só Clarice, era Clarice Clara. Mas há 3 anos atrás, eu sofri uma mudança bem grande na minha vida. E por causa missionária na Melk, mas não deu certo. Por várias razões. Eu disse, Senhor, o que tu queres na minha vida? O que tu queres fazer na minha vida? Porque eu sempre te servi e quero te servir ainda mais. Mas coloca um propósito na minha vida. E aí, eu encontrei na internet um ministério digital. Todo o meu ministério com mulheres é pela internet. Eu atendo mulheres do Brasil inteiro. Mulheres que têm depressão, mulheres que são trancadas dentro de casa por maridos, que são maltratadas por maridos e que não têm chance de fugir, onde o portão e a porta da casa está trancado e ela não consegue sair. E a gente atende essas mulheres dentro das suas próprias casas, ajudando elas espiritualmente, mostrando para elas um novo caminho. Muitas mulheres, assim, eu não sabia que tinha tantas mulheres em sofrimento. Muitas com vontade de se matar, muitas no fundo da cama, que não conseguiam nem mal e mal pegar um celular de tanto remédio que tinham que tomar para se manterem vivas, para continuarem respirando, fazendo o mínimo dentro de casa, e nem isso, no fundo de uma cama. Muitas dessas mulheres que nós estamos atendendo, pela graça do bom pastor, hoje já mudaram de vida. Faz 3 anos que a gente está com esse ministério e nós já atendemos muitas mulheres em situações gravíssimas e o Senhor Deus tem trabalhado na vida delas e simultaneamente tem trabalhado também na minha vida. Porque quando o Senhor trabalha na vida da Lourdes, Ele também trabalha na minha Lourdes, na minha vida. Quando Ele trabalha na vida da Fantile, Ele também trabalha na minha vida. Nós todos estamos em transformação o tempo todo. E então, há 3 anos atrás, o meu nome mudou de novo. Clarice Clara Luz. O Senhor Deus, eu escutei o Senhor Deus soprar isso no meu ouvido. Clarice Clara Luz. Porque eu estava procurando um nome para esse ministério. Mulheres Cristãs em Ação. Clarice Clara Luz é o teu nome. Porque você pode, através de mim, através do meu poder, levar luz para aqueles que estão em desespero, para aqueles que não veem mais saída, para aqueles que já tentaram se suicidar e encontraram a Clarice Clara Luz e encontraram uma saída. Mulheres que não tinham mais solução, que talvez não estariam mais vivas. E o Senhor Deus nos usa. E eu fico muito agradecida que o bom pastor me deu esse ministério. Ele levou muitos anos para eu descobrir isso. Porque eu também era bem teimosa. O Senhor Deus me mostrava um caminho e eu acabava indo para o outro. O Senhor Deus me mostrava uma saída e eu acabava indo para um outro lugar. Porque a gente, às vezes, a gente quer, pela força do nosso próprio braço, fazer as mudanças na nossa vida. Mas isso não é possível. As mudanças de verdade, elas só acontecem quando a gente permite que o bom pastor trabalhe na nossa vida. Então, essa história mudou radicalmente. E este livro aqui
da missionária Hannah Hurnard. Ela é uma missionária inglesa que aos 16 anos, mais ou menos, Amish é uma comunidade que se reúne, é um grupo fechado que não sai para nada. Tem escola naquele lugar, tem tudo que essas famílias precisam. É um refúgio. E um dia, e ela ia sempre com o pai e com a mãe dela no culto, e ela escutava o pastor falar, mas ela não entendia nada do que o pastor falava. E ela dizia, mas do que esse homem está falando? E um dia o pastor falou o seguinte: olha, nós temos lá em Israel um retiro para mulheres, para meninas estudarem a palavra de Deus. E então, quem daqui desta comunidade quiser ir para Israel, nós vamos ajudar. E o pai da Hannah colocou a mão assim no ombro dela e disse, tu vai. E ela disse, não, eu não quero ir, eu não quero saber nada desse Jesus, eu não quero ter nada a ver com esse Jesus que vocês escutam todo domingo aqui e fazem de conta que amam esse Senhor, mas não é verdade. Eu não quero nada com esse Jesus. E no próximo domingo, de novo, tu vai, o pai dela disse. E a Hannah tinha um problema. Ela era fanha e ela era pés tortos. Ela tinha pés tortos. E as pessoas zombavam dela. E ela não tinha amigos. Ela não tinha condições nem de falar. As pessoas, os amigos dela dessa idade, né? 16, 15 anos. Imagina, tu vai para a escola nessa idade, não consegue falar, não consegue andar direito. Que amigos que essa menina tinha? Não tinha. Porque só zombavam dela. Mas então ela resolveu ir para Israel. Quando chegou em Israel, o único trabalho que ela encontrou foi num hospital. Era o único lugar que ela podia, com a gagueira dela e com os pés tortos dela, ela conseguia ajudar as pessoas. E ela pedia ao Senhor, com o passar do tempo, Senhor, me cura. Senhor, transforma a minha vida. Está aqui a história dela. Ela era, e depois, muitos anos mais tarde, ela escreveu este livro, contando da história dela, mas de uma maneira diferente. Ela era a grande tristeza. A Hannah se chamava de grande tristeza. Ela era uma menina muito triste. Ela não tinha amigos. Ela era defeituosa. Ela não tinha nada que ela queria nessa vida. Ela só queria morrer, só queria sumir. Mas o bom pastor foi transformando a vida dela, foi mudando a vida dela, até que ela foi aos poucos sendo curada da gagueira e aos poucos também foi curada dos pés tortos, porque justamente naquele lugar em que ela estava, dentro de um hospital, ela foi ajudada pelas pessoas. Então, olha só, o bom pastor, olha onde o bom pastor levou essa menina para ajudá-la, não é? No lugar certo. E de grande tristeza, a vida dela foi transformando. O nome dela mudou para a grande graça e glória. O nome dela não era mais grande tristeza, se transformou em graça e glória. E a graça e a glória escreveu então este livro, escreveu este outro livro, Os Dons do Espírito, todos os dons que ela vivenciou a partir da mudança da vida dela. E neste livro ela conta a história de uma mulher sombria agourenta, que era tudo gente da família dela. A sombria agourenta com a sua filha desanimada. E eu cheguei, muito pouco tempo atrás, à conclusão de que eu era uma desanimada. Sem saber. A senhora valente, e essa senhora, a sombria agourenta, o nome dela mudou para mantos de louvor. Este não era o nome dela, mas o Senhor transformou tanto a vida dessa mulher. Ela se fechava dentro de uma casa, trancava todas as janelas, todas as portas, com um fogão fumegando lá, cheio de fumaça, com um horóscopo na parede, e é por ali que ela vivia a vida dela. E um dia uma vizinha, senhora valente,
resolveu bater na casa da senhora sombria, agorenta, e disse: hoje tu vai sair dessa casa. Hoje tu vai mudar a tua vida. Não vou, não. Pode sair daqui. Expulsou a senhora Valente da sua casa e outro dia a senhora Valente foi de novo lá. Sombria, agorenta, abre essa casa, você precisa respirar, você precisa ver o sol. Não quero mudar a minha vida. E assim ela foi tentando, até que um dia ela foi convencida pela amiga de que ela deveria conhecer o bom pastor. E o bom pastor então se aproxima da sombria agorenta e a vida dela começa a mudar. A rancorosa era uma outra mulher, que daí se transformou em compassiva. O orgulho e a superioridade. Orgulho e superioridade eram um casal. O orgulho se transformou em manso e a superioridade se transformou em humilde de coração. E os dons do Espírito Santo foram tomando conta dessas personagens. É fantástico esse livro. É que nem a Lourdes fala da vontade de comer o livro, da vontade de comer as palavras do livro. Porque ele ensina a gente como que a gente é. Como que você é? Rancoroso? Rancorosa? Agorenta? Chata? Que ninguém consegue chegar perto? Desanimada da vida? Sempre reclamando de tudo? Já levanta reclamando? Já vai dormir reclamando? Ou não? Sim ou não? Todos nós passamos por isso em algum momento da vida, certo? Todos nós temos esse tipo de característica na nossa vida. Mas o Senhor Deus está pronto, o bom pastor está pronto para transformar a nossa vida. Ele está pronto a mudar de grande tristeza para graça e glória, de desanimada para clarice e clara luz, de falta de esperança para alegria e paz. Deus está disposto a mudar o teu nome. Por exemplo, aqui, poxa, eu fiz tantas coisas que eu queria contar hoje à noite para vocês, mas eu acho que não vai dar para falar tudo, porque é riquíssimo este assunto. Mas como que começou toda essa história dos nomes? Deus nos deu lá no Jardim do Éden tudo o que nós precisávamos. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso seus nomes diziam quem eles eram e qual o papel deles. O Adão, qual é o papel do Adão? O Adão tinha que fazer o quê? Dar um nome. Dar um nome? E isso, ele recebeu a incumbência de dar um nome. Para quem? Para os animais. Por isso ele era para ser o quê? Quem ele era no jardim, no paraíso? Era o administrador. E daí Deus fez a Eva para ajudar o Adão, porque sozinho ele não ia conseguir. Como o Adão deu o nome para os animais, o que os animais? Os animais obedeciam a Adão. O tigre e o leão não eram bravos. Por quê? Porque lá no paraíso a natureza estava intacta. O homem e a mulher estavam intactos. Eles não tinham sido ainda contaminados pelo pecado. E por isso os leões, os ursos, os tigres eram mansinhos. Era como se fosse o nosso cachorrinho, o nosso gatinho lá na nossa casa. Estava tudo certo, estava tudo bem. Era um paraíso. O Adão cuidava da Eva, a Eva cuidava do Adão, que cuidava dos animais, que cuidava do jardim, das plantas, de tudo. Os dois faziam tudo em conjunto. Era tudo uma beleza. Uma vida muito boa. E teve um dado momento que o que aconteceu? Os dois pecaram. Eles escutaram o diabo. Eles escutaram a serpente. Por que eles escutaram a serpente? Porque ela os enganou. Ela disse, olha,
se vocês comerem deste fruto aqui, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter tanta autoridade sobre tudo quanto Deus. Ué, mas eles já tinham autoridade. Eles tinham autoridade sobre os animais, eles tinham autoridade sobre o jardim, sobre as plantas. Deus tinha dado autoridade para eles e por isso eles davam nome aos animais, deram até nome aos animais. Assim como Deus tinha autoridade sobre eles, Deus deu também autoridade para eles terem autoridade sobre as coisas que Deus deu para eles cuidarem. E aqui é bem importante eu falar nesta noite, como um ministério de mulheres, que Deus criou a Eva com igual capacidade que o Adão, nem menos nem mais. Os dois juntos, parceiros, ajudando um ao outro na tarefa de cuidar das coisas de Deus. Tá bom, Yasmin? E o Eduardo? Certo? Parceria. Parceria em tudo. Deus criou o homem e a mulher para serem parceiros. Adão cuida da Eva, que cuida do Adão, os dois cuidam do jardim. Eita vida boa! E quem deu o nome para a mulher? Deus. E quem deu o nome para Adão? Deus. Deus tinha autoridade sobre Adão e Eva. Mas quando eles ouviram o diabo, Deus perdeu o senhorio sobre Adão e Eva. Mas o que? Deus não sabia que os dois iam pecar, que os dois iam querer sair do domínio de Deus? Sabia. Deus sabia disso. Deus sabia que eles iriam pecar. Porque Deus criou o homem e a mulher com livre-arbítrio. Eles podiam decidir. E assim o diabo contou uma mentira e eles acreditaram. E agora eles passaram a não ter mais o paraíso. Saíram do paraíso. Foram lá para fora, longe da presença do Senhor. E tudo mudou na história deles. Eles foram expulsos. E a autoridade que eles tinham sobre os animais, eles perderam essa autoridade. Então o leão, o tigre, o urso e todos os animais ferozes eles não tinham mais autoridade sobre esses animais. Então não tinham mais autoridade sobre a vida desses animais. Perderam tudo o que eles tinham. E aqui começa então a grande jornada da mudança da história desse Adão e Eva. Eles recusaram a proposta de Deus de viver para sempre no paraíso. Eles queriam muito mais. Eles queriam aquilo que Deus tinha. Caim, por exemplo, significa originalmente aquilo que a própria Eva fala na Bíblia, em Gênesis 4:1. Com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho. O nome Caim significa tive. Deus permitiu que a Eva tivesse um filho. Mas o que para nós, quando a gente escuta o nome Caim, o que te vem à mente? Isso, pecador assassino. Quando a gente escuta a palavra Caim, o que a gente só lembra? Ele matou o irmão dele. Ele é um assassino. Então o nome dele mudou. Não mudou? Se ele era antes o nome que a Eva tinha para ele, que era tive um filho, porque Deus permitiu, agora o nome dele mudou. Agora o nome dele é assassino. Essa é uma das mudanças que a gente pode ver aí bem no começo da Bíblia. O nome mudou, Tudo está ligado, os nossos nomes estão ligados na eternidade tanto no céu quanto no inferno. Entendeu? A mudança do meu nome, eu posso mudar tanto para ir em direção à eternidade, como eu posso mudar para ir em direção ao inferno. Ou vocês não acreditam em inferno? Alguém não acredita em inferno? Teve uma época que eu não acreditava no inferno. Teve uma época que eu não acreditava no diabo. Mas hoje eu acredito.
por causa de tudo aquilo que a gente já viveu, por causa de tudo aquilo que a gente está vivendo, por causa de tudo aquilo que Deus permite na nossa vida e na vida da humanidade. Lúcifer foi um anjo que se rebelou contra Deus. O que o nome Lúcifer significa? O portador da luz. Ele era o anjo adorador do Senhor. Lúcifer era perfeito, sábio, belo, formoso, vívido, tinha resplendor, era reluzente, conforme o texto de Isaías e Ezequiel. Mas houve uma guerra nos céus. Este anjo, Lúcifer, queria tomar o nome de Deus. E aí, ele perdeu o céu, ele perdeu a sua autoridade. Por quê? Quem era o maioral no céu? Deus era o poderoso. Ninguém pode contra Deus, você pode fazer o que tu quiser. Ele é o poderoso. Lá do começo, aqui e até o final, ele será o poderoso. E então, em Apocalipse 12, 7 a 9, conta que o Miguel e os seus anjos lutaram contra Lúcifer e um terço dos anjos foram lançados fora do céu. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas Deus não sabia que esse anjo iria se rebelar? Sabia. Sempre sabia. Deus sempre sabe tudo, tá? Desde o começo dos tempos. Sempre Deus sabia de tudo. Deus estava preparado com tudo. Até tem um teólogo chamado John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele fala de o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo fizeram uma reuniãozinha antes de tudo começar e decidiram que Jesus Cristo ia vir para a terra para nos salvar, que nós não íamos conseguir. O Adão e Eva não iam conseguir. Ele já sabia de tudo isso. Que fantástico. Como Deus é poderoso. Como é que pode que a gente, por uns dados momentos da vida da gente, a gente perde essa conexão com o bom pastor? A gente acha que está tudo bem. Eu vou de vez em quando lá na igreja. De vez em quando eu faço a minha oração. O que é mais importante na minha vida? Trabalhar, ter um carro, ter uma casa, viver uma vida boa. Deus, deixa para depois. Quando eu for velho, eu penso. E o nome Jesus Cristo? Jesus era um nome comum entre os judeus. Todas as crianças, muitas crianças, todas não, muitas crianças do tempo de Jesus tinham o mesmo nome que ele. E no hebraico, Yeshua significa Josué, no hebraico. O nome de Jesus no hebraico significa Josué. E quando traduzido do hebraico para o grego, Yeshua se torna Jesus. E quando é do português, do hebraico, do grego para o português, Jesus é Jesus. E o que significa Jesus? O Senhor é salvação. E o Cristo? O Cristo provém do grego Christos, que significa ungido. Então, Jesus Cristo, o ungido do Senhor, aquele que nos trouxe a salvação. O nome sobre todos os nomes. E agora nós já vamos cantar uma música, Lourdes e eu, sobre isso daí. Vocês têm tempo para continuar me ouvindo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Ou já estão cansados? Alguns já estão cansados. Mas vale a pena ouvir. Nós vamos cantar uma música bem antiga do nosso hinário. Nome sobre todo nome. Qual é o nome sobre todos os nomes? Jesus Cristo. Eu posso mudar de nome 1000 vezes. Não vai ter outro nome melhor que esse, que o nome de Jesus. Não tem. E as pessoas utilizam de maneira
às vezes, muito ruim no nome de Jesus. Em nome de Jesus, se faz coisa ruim, achando que vai conseguir. Depois eu vou ler o texto, que ainda não li o texto da noite. Bem interessante. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo. Grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama Jesus Cristo é Senhor. Nome sobre todo nome. Obrigada, Luiz. Este é o nome que nós devemos ter na nossa boca. E se por acaso você quiser descobrir qual o teu nome, eu queria tanto descobrir qual é o teu nome, você pode até descobrir. Como eu descobri, Clarice Clara Luz. Mas qual é o nome sobre todo nome? É Jesus, então não importa. Jesus está sobre o meu nome. Ele me deu o meu nome. Ele mudou o meu nome várias vezes. E ele pode mudar ainda quantas vezes ele quiser. Né? E nós temos aqui uma lista dos nomes que Deus mudou na Bíblia. De Abrão para Abraão, em Gênesis 17:5. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. O Abrão não conhecia Deus. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Na casa do pai dele tinha deuses. Se cultivavam deuses dos mais diferentes. E um dia ele ouviu a voz de Deus. Ué? Mas o que é isso? E ele ouviu a voz de Deus. Abrão, Abrão, ele não é quem está me chamando? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E mais tarde, Deus mudou o nome dele para Abraão. Abrão significa pai grande ou pai elevado. E Abraão significa pai de muitas nações ou povos. Nós somos filhos de Abraão. Tem aquela musiquinha que a gente canta para as crianças? Pai Abraão, tem filhos. Né? Que a gente canta no vídeo infantil para as crianças. Jacó. Jacó para Israel. Jacó era um enganador, um trapaceiro, um usurpador. Enganou o pai dele para ganhar a primogenitura. Isso. Bem isso. Aquele que segura o calcanhar. E Deus deu o nome a ele de Israel. Príncipe de Deus. Vencedor. Que reina com Deus. Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. E ficou provado isso, porque Jacó sentiu na sua coxa, machucou a coxa dele. Então foi uma luta real que ele teve com Deus. E naquele momento, Deus mudou o nome dele para Israel. De Simão para Pedro. O que significa o nome Pedro? Simão significa inconstante, aquele que ouve. E Pedro significa rocha, pedra, firmeza. Em cima dessa rocha eu construirei a minha igreja. Jesus fala isso para Pedro. E de Saulo para Paulo. Tem
pecador mais forte na Bíblia do que Saulo, que foi atrás, né, dos cristãos, matou muita gente em nome de... Ele era o sacerdote, ele era o fariseu mais importante. E ele estava dentro do templo. Ele amava a Deus, mas matava os cristãos. E um dia, Jesus, uma grande luz, derrubou o Saulo do cavalo. A princípio se acha que era do cavalo, né? A Bíblia não conta que era caiu do cavalo, mas provavelmente porque ele estava indo para Damasco. Como é que ele ia para Damasco? De cavalo. Caiu do cavalo, ficou totalmente cego e lá Deus modificou, levou tempo, né? Paulo passou muito tempo com o né, que era o nome do ajudador dele lá? Barnabé. O Barnabé foi ensinando o Saulo as coisas de Deus, e aí Deus mudou o nome dele para Paulo. Está percebendo? Quem é que aqui quer mudar de nome também? Quer ser transformado e quer mudar de nome? Tem alguém aqui? Quem quer? Levanta a mão. Puxa, que bom! Que joia! Então, Saulo significava o grande. Olha só, o nome Saulo significava o grande. Paulo, o pequeno. Jesus teve que rebaixar o ego do Saulo para poder transformar ele naquilo que Jesus queria. Jesus teve que transformar a Clarice para ser quem ela é hoje. Só hoje, com 62 anos de idade, que a Clarice entendeu qual o ministério dela. Quanto tempo de caminhada! Né? A Clarice tinha escola de música, a Clarice tinha padaria, a Clarice tinha... Não que a escola de música não fosse legal. Música, para mim, louvor a Deus é básico. É isso aí. Depois a Clarice fez teologia, estudou teologia, né? Queria ser pastora, queria ser missionária. Não. Mas ser pastora e querer ser pastora e querer ser missionária não é uma coisa boa? É, mas não era isso que Deus queria para a Clarice. E a Clarice sempre na teimosia. Então hoje já está claro para a Clarice o que o Senhor quer dela. Sarai. Era Sarai, a esposa do Abraão. Sarai, o que significa Sarai? Estéril. E o que o Senhor fez? Sara. Por quê? Porque Sara teve o filho que ela tanto amava lá com 90 anos. E só quando ela acreditou nisso, que o Senhor ia dar um filho para ela, que aconteceu, que a mudança de nome aconteceu antes já. Mas ela não acreditou. E enquanto ela não acreditava, o filho não vinha. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Enquanto eu não acredito na proposta de Deus, enquanto eu não acredito no propósito de Deus para a minha vida, eu continuo achando. Um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Ao invés de ir para frente, eu vou para trás. Eu demoro mais, porque eu não escuto a voz de Deus. Eu tenho dificuldade de escutar a voz de Deus. De José para Zafenat Paneia. José é aquele que acrescenta. Zafenat Paneia, quem é que mudou o nome de José? Quem é que deu esse Zafenat Paneia para ele, de nome? Quem lembra? Faraó. Quem é que respondeu? Você não pode responder. Estou toda feliz aqui. Vou responder quem é que respondeu. O Zafenat Paneia, provavelmente mantenedor da vida. Ou Deus fala e ele vive. E foi o Faraó que deu essa mudança de nome para José. O próprio Faraó. Deus, olha só, Deus usando Faraó.
que era um homem que amava, que adorava deuses. Mas esse faraó mudou toda a história do povo de Israel, porque Deus mexeu com ele através de José. E a Maria, a mãe de Jesus. Eu gosto tanto da Maria. E eu acho que a Maria foi uma mulher muito corajosa. Imagina, a Maria devia ter, gente, mais ou menos uns 13 anos, né? Uns 13, 14 anos, quando o anjo do Senhor falou com ela: Maria, você vai ser a mãe do meu filho. E ela acreditou. E olha que ela quase morreu por causa disso. Porque uma mulher grávida sem marido era para ser apedrejada e morta. Era assim que funcionava naquele período da história. Mas ela aguentou firme. Ela foi adiante. Quando chegou em casa grávida, depois que foi visitar Isabel, e José viu aquele barrigão, e os pais dela viram aquele barrigão. Filha, mas o que aconteceu? Eu imagino, né? Filha, mas o que aconteceu? Algum soldado romano te fez mal? Mas o que houve, filha? Não, pai, mãe, foi o Espírito Santo. Ah, para! Espírito Santo? Para com isso. E ela se manteve firme. E ela foi corajosa. Praticamente uma criança. E o nome dela mudou. O nome Maria significa Miriam, que no hebraico significa Senhora Poderosa. É uma das razões porque os católicos adoram Maria. Hoje nem todos, já está mudando isso, né? Hoje os católicos também já estão entendendo de que a Maria é uma mulher que é um exemplo para nós mulheres. Maria é um exemplo para nós mulheres. Um exemplo forte, maravilhoso. E a Maria, ela mesma, no texto bíblico, em Lucas 1, 46 a 48, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de... Bem-aventurada. O nome dela mudou, né? Maria, bem-aventurada. Maria, bem-aventurada. Pés como os da corça em lugares altos. Nome sobre todo nome. Por que a Ana Hurnert deu esse nome aqui? Pés como os da corça em lugares altos. Porque a corça é um bicho que nós não temos corça nos lugares quentes. Corça é um bicho de lugares frios. Gosta de neve. Tem pernas bem compridas e para fugir dos lobos, do predador. Porque ela tem um cheiro muito ruim. O cheiro atrai os predadores. Então ela precisa estar o tempo todo tomando banho. O tempo todo tomando banho para tirar esse cheiro ruim. E a maneira de ela escapar? Ela vai para os lugares altos. Vai para os lugares altos para fugir do predador. Então ela tem essa característica de pernas. E o que a Hannah, qual é a ideia aqui da Hannah? É de que, deixa eu ver se está o versículo bíblico, onde é que está agora? Deixa eu ver se eu acho. Em algum lugar está. Não lembro mais. Pés como os da corça em lugares altos. Nós devemos ser como pés como os da corça em lugares altos. Nos lugares altos significa lá onde nosso coração está. Deus é um salmo ou está em Salmo ou Abacuque. É um lugar onde nós nos conectamos com Deus. Pés da corça em lugares altos. Onde que pode ser os lugares altos? Lourdes, onde é que é o teu lugar alto? Que tu me mostrou hoje? O meu lugar alto é meu cantinho de disciplina. E onde é que ele fica? No meu quarto. Lá os lugares altos da Lourdes. Onde eu me prostro diante do Senhor
onde eu oro, onde eu choro, onde eu busco a presença do Senhor, onde eu tenho intimidade com o meu Senhor. Isso. Onde mais pode ser lugares altos? Pode ser num lugar alto mesmo, né? Os pentecostais gostam de subir em morros altos, né? Lá nos montes altos para orar. Literalmente, eles sobem no morro para orar, né? Lugares altos. Meu quarto pode ser lugares altos. Os lugares altos. Meu carro, um dia que eu estou em desespero, estou no meio do trânsito, acontece um negócio, ali no meu carro pode ser os lugares altos. No lugar onde eu estiver com o Senhor prostrada, lá é o meu lugar alto. Aqui, neste culto, é o meu lugar alto. Seria Abacuque 3, 19? Pode ler. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ou a corça. Faz-me andar em lugares altos. Isso mesmo. Então, essa é a proposta. E para finalizar, eu vou perguntar para vocês quem gostaria de transformar hoje à noite, continuar dando prosseguimento a essa caminhada de transformação na sua vida. Quem nunca pensou que Jesus poderia transformar, o bom pastor poderia transformar a tua vida. Ou se você já pensou que o bom pastor pode transformar a tua vida e você quer mais transformação. Como no meu caso, né? Aos 10 anos houve uma grande transformação. Eu tinha muito medo da morte. E aí fui no culto infantil e a professora Diva contou a história da ressurreição de Jesus. Está aí. É isso aí. Eu quero ser Jesus. Porque eu não quero ficar morta. Eu quero ir para a eternidade. Eu quero ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou. Depois, aos 35 anos, houve uma nova mudança. Depois, aos 43. Agora, aos 60 anos, um pouco mais cedo, tinha 59 anos, eu tinha, quando deu novamente uma mudança. Então, aquele que quer uma nova mudança na sua vida, quer começar uma mudança, ou quer continuar uma mudança, pode ficar de pé aí no seu lugar e a gente vai orar. Quem quiser esta mudança. Se todos quiserem esta mudança, vamos ficar de pé, vamos orar. Para que Deus dê essa transformação na nossa vida. Mas você só fique de pé se você realmente quiser essa mudança. Porque está tudo bem se você não quiser hoje essa mudança. Deus vai fazendo isso aos poucos na nossa vida. Assim como foi na minha. Né? Eu demorei tanto para ter tantas mudanças importantes e está tudo bem também. Deus entende, Deus é misericordioso. Senhor Deus, Tu estás conosco aqui neste lugar, nesta noite. Tu conheces a cada um de nós. E Tu também conheces as nossas famílias. Mas, em primeiro lugar, modifica o nosso coração. Ajuda-nos e transforma-nos, Senhor, para a Tua glória. Dá-nos, Senhor, paciência. Dá-nos, Senhor, vontade de querer sermos transformados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a Te permitir transformar a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos humildade, a abaixarmos as nossas cabeças e dizer, sim, Senhor, eu quero que Tu transformes a minha vida. Nós Te pedimos perdão quando muitas vezes nós queremos fazer do jeito que nós queremos. Nós Te pedimos perdão por isso e hoje estamos dispostas a entregarmos a nossa vida para Ti e esperar que Tu transformes a nossa vida, que Tu transformes o nosso nome. O nosso nome é este, mas nós queremos este nome, mais este, porque Tu és o nome sobre todos os nomes. Tu tens poder para mudar a nossa história. Tu tens poder para mudar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tu tens poder para transformar o nosso coração. Então, Senhor, nós Te pedimos, transforma-nos. E aqui eu vou fazer uma oração e vocês, quem tiver interesse, repita.
Senhor Deus, transforma a minha vida para a tua honra e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.